Começo por agradecer o convite para estar presente neste fórum. Tenho estado em alguns outros aqui nesta terra e noutras terras aqui do norte de Portugal. Cumprimento a Sra. Presidente da Mesa, a Sra. Jornalista Maria Sequeira, não é? E os meus colegas e velhos amigos da Cooperação Transfronteiriça, já há alguns anos. Permitam-me que cumprimente, uma especial referência, a minha colega aluna e agora colega Elvira Vieira, no papel que teve importante no papel da cooperação transfronteiriça na Euro-região Norte, que contribuiu muito para o desenvolvimento dessa ideia da cooperação. Posto isto, cumprimento os presentes e vou tentar ser, de facto, breve. Começaria por dizer o seguinte: pedem-me para falar um pouco da evolução dos principais modelos institucionais da cooperação transfronteiriça. É evidente que há, neste momento, dois grandes modelos institucionais: o modelo da cooperação transfronteiriça propriamente dita e o modelo da cooperação territorial. São os grandes modelos que apareceram e que temos estado a debater ao longo de alguns anos. O que me parece é que anuncia-se ou pré-anuncia-se a morte do modelo da cooperação transfronteiriça e anuncia-se uma grande vida, uma longa vida, como diriam os maoístas, para a cooperação territorial. Só que a questão que se coloca é de saber se, de facto, a cooperação territorial está a seguir o melhor caminho ou não, neste momento, ou se deveríamos pensar de novo no projeto europeu do Conselho da Europa, onde, de facto, a cooperação transfronteiriça e as regiões foram sempre consideradas espaços de vivência humana e de vivência coletiva e não meras circunscrições de unidades económicas. Porque quando passamos de uma coisa para a outra, começamos a ver e a falar da cooperação transfronteiriça em número dos milhões que o FEDER dá e esquecemos que esses milhões são para as pessoas, essencialmente para as pessoas, e são as pessoas que têm de gerar esses milhões. Anunciada essa morte, ou pré-anunciada a morte da cooperação transfronteiriça, o que verificamos é que começa a emergir com alguma força os agrupamentos europeus de cooperação territorial, que seguramente, a partir em especial do regulamento europeu, seguramente irá ter vantagens sobre a Convenção Quadro Europeia para a Cooperação Transfronteiriça, vantagens essas que decorrem essencialmente não de qualquer mecanismo jurídico, excetuando de uma pequena parte, mas essencialmente porque a União Europeia concede fundos para a cooperação territorial e o Conselho da Europa não tem tantos fundos para a cooperação transfronteiriça. Parece-me que os AECTs vieram para ficar, mas causaram alguma perturbação no processo cooperativo transfronteiriço, na exata medida em que, pelo menos em Portugal, na região portuguesa, se assim podemos exprimir, surgem no momento em que há algumas alterações legislativas relativas às associações intermunicipais, o que efetivamente acabou por perturbar quer os promotores da cooperação transfronteiriça, quer os quadros jurídicos dessa cooperação, porque a passagem de um modelo de associação de municípios para outro gera problemas ou tem repercussões no interior do processo de cooperação transfronteiriça e, portanto, essa questão dos agrupamentos, pelo menos no quadro da região norte, Galiza e do norte de Portugal, causou alguma perturbação e alguns atrasos no processo evolutivo, juridicamente falando, da criação de ACTs. De qualquer modo, parece-nos que o importante neste momento é ACTs, a grande preocupação dos autarcas e dos promotores da cooperação transfronteiriça é a criação de ACTs e não a criação de organismos de cooperação transfronteiriça. A vantagem da ACT, evidentemente, é o facto de ter personalidade jurídica, o que lhe dá uma vantagem acrescida sobre muitos organismos de cooperação transfronteiriça concebidos pela Convenção Quadro Europeia da Cooperação Transfronteiriça. É claro que essa mudança, esta convivência de dois modelos de cooperação levou, digamos, a que os promotores da cooperação transfronteiriça pensassem essencialmente num duplo não. O não suspender a cooperação anteriormente começada, porque os agrupamentos aparecem já depois de terem sido criados alguns organismos de cooperação transfronteiriça
entre Norte de Portugal e Galiza, alguns municípios portugueses e alguns municípios ou diputações espanholas, e, portanto, o não é o não suspender o processo que já estava em curso no quadro da cooperação transfronteiriça, mas um segundo não é não perder a oportunidade de criar ECTs para aproveitar das vantagens dominantemente económicas que, porventura, a União Europeia poderia conceder às ECTs. Portanto, teremos aqui uma fase de transição muito delicada, como todas as fases de transição, porque aqueles que já tinham organismos de cooperação transfronteiriça criados no modelo da Convenção Quadro quiseram passar para os ECTs e acabam por, efetivamente, encontrar algumas dificuldades, além de jurídicas, mas na própria transição, quando têm projetos já começados, financiados e com perspectivas de melhoria das condições de vida das populações de um e do outro lado da fronteira. É claro que, nessa perspectiva, a CCDNR e a Galiza deram um importante passo quando criaram o agrupamento, o AECT de Norte de Portugal, e puseram digamos, como objetivo fundamental, passo a ler, estreitar ainda mais a cultura de cooperação luso-galaica, com o objetivo de criar uma euro-região de segunda geração. O ponto é que o estreitamento dessa cultura de cooperação só se realiza através da execução e gestão de contratos e convênios celebrados no âmbito da Comunidade de Trabalho de Galiza Norte de Portugal e o desenvolvimento de todas as ações que lhe permitam beneficiar dos instrumentos financeiros adotados ou previstos pelo Reino de Espanha e a República Portuguesa, com ou sem financiamento comunitário, e, para desenvolver, digamos, todo esse projeto, importa a realização de obras públicas, gestão comum de equipamentos, exploração de serviços de interesse geral, que se estabeleçam em consequência do seu funcionamento. Ou seja, a ECT tem um amplo objetivo, é claro que os domínios depois vão seguir esses objetivos, mas, de facto, como aqui foi dito e bem, um dos domínios que, em minha opinião, e tenho debatido muito por isso, que é prioritário é o da saúde, isto é, da cooperação a nível da saúde pública entre as regiões do Norte de Portugal e da Galiza, para facilitar a vida das populações de um e do outro lado da fronteira. É claro que hoje o que verificamos é o seguinte: há uma tendência para criar, uma ampla tendência para criar a cooperação entre municípios de um lado da fronteira, como acontece aqui no Minho e como em Verim e Chaves. Vejo que a senhora jornalista tem acompanhado muito bem esse processo e, portanto, explicou já e não vou repetir, mas o que acontece é que também há uma tendência hoje em dia para criar as chamadas mega-regiões. Ou seja, em minha opinião, é o primeiro passo para o desvirtuamento da cooperação transfronteiriça, da cooperação territorial. Porque as mega-regiões não permitem, têm algumas desvantagens que vão afetar necessariamente a cooperação transfronteiriça ou territorial de mais curto espaço. Ou seja, aquela que os teóricos sempre pensaram que devia ser num raio de 50 km, no máximo, de um e do outro lado da fronteira. O que não é um pensamento vão, nem leviano, na exata medida é que esse raio é que permite aquele que nós vamos chamando a homogeneidade geocultural, social e económica dessas populações. Porque a partir de um raio superior, mais ou menos, essa quilometragem, se quisermos, as populações começam a perder a homogeneidade e, portanto, aquela característica essencial da cooperação transfronteiriça ou territorial, que é de juntar as pessoas, levá-las a conviver e a participar em projetos comuns, que eles têm um sentimento de pertença a esses mesmos projetos, acaba por desvanecer, como acontecerá, certamente, numa euro-região de Lisboa ou Oslo, por exemplo. É tão grande como Portugal-Oslo, não tem qualquer sentido para as populações locais, e todo o efeito, e toda a teoria, e toda a vantagem da cooperação transfronteiriça desaparece por completo, porque passa a ser verdadeiramente cooperação entre países, embora dividida em grandes regiões europeias, e não entre povos de comunidades locais sediados num e no outro lado da fronteira, e que necessitam dessa cooperação para poderem progredir, como se viu aqui. Disse o José Luís que já havia uma ponte, agora temos 4 ou 5, o que significa que as pessoas já podem circular com maior facilidade e com maior comodidade entre um e o outro lado da fronteira. Portanto, a eliminação da fronteira como pressuposto da cooperação é fundamental. E é fundamental porque permite criar uma ideia de unidade regional, em primeiro lugar, no quadro da homogeneidade sociocultural, económica e geofísica, e, por outro lado, uma unidade, nomeadamente, até de certo modo política. Aliás,
todo o projeto de cooperação transfronteiriça europeia mais não foi do que uma ideia de criar uma unidade da Europa. Só que, enquanto o Conselho da Europa procurou criar essa unidade a partir da base, dizendo que são as populações de um e do outro lado da fronteira que devem cooperar, participar, desenvolver ações comuns, conhecerem-se muito intimamente e saberem que têm uma cultura comum, quer local, quer a nível europeu, o que acontece com os regulamentos europeus de cooperação territorial, que se propõem ao mesmo objetivo, só que de uma forma muito mais alargada, porque hoje a cooperação territorial pode ir de Lisboa a Varsóvia, podem perfeitamente fazer um projeto comum, porque nada impede no quadro dos agrupamentos europeus de cooperação territorial. Talvez seja mais difícil fazer a ponte sobre o Rio Minho, através da OSCT Galiza Norte de Portugal, ao contrário do que o meu amigo diz, porque há problemas de gestão do rio que ultrapassam os organismos de cooperação transfronteiriça. Mas, de qualquer modo, como podem ver, facilita-se fazer aeroportos, eventualmente, de um lado e do outro, e uma ponte que facilita as pessoas aqui poderá ser mais difícil de fazer. Portanto, o regulamento tem essa vantagem de permitir, de facto, uma cooperação territorial muito à base de uma ideia de uma unidade europeia de amplo espectro, enquanto que, em meu entendimento, a melhor forma de cooperar, de facto, é mais baixo espectro, ou seja, um raio mais pequeno, por forma que as pessoas se sintam, de facto, identificadas no projeto e pelo projeto comum que pretendem trazer. Outra vantagem que o regulamento poderá trazer-nos é a dos ASCTs, é o facto de terem uma natureza jurídica ou melhor, terem personalidade jurídica. O que, de facto, como diz o meu amigo, é capaz de permitir tomadas de decisões com autonomia, que os agrupamentos que não tenham essa personalidade jurídica, portanto não têm capacidade jurídica, terão mais dificuldades e dependem mais dos poderes centrais. É claro que essa personalidade jurídica permite fazer contratos, permite fazer projetos com grande autonomia, liberta-os um pouco da tutela, se assim podemos dizer, embora o controle original ou inicial do processo de formação dessa cooperação é um controle juridicamente feito através das tutelas e pelos mecanismos estabelecidos, quer nas leis internas portuguesas, Real Decreto Espanhol e no próprio regulamento europeu. Uma terceira vantagem que a ASCT poderá ter é a vantagem do financiamento pela União Europeia. Mas é uma vantagem que oscila e vai depender muito do quadro comunitário de apoio, dos FEDERs, desses fundos todos, e que acaba por se traduzir numa pequena desvantagem. É tornar a cooperação muito dependente da burocracia de Bruxelas. Exatamente porque depende dos fundos europeus e com a tendência que há normalmente de esperar pelos fundos em vez de procurá-los por outras vias, o que vamos verificar é que progressivamente haverá atrasos no processo de criação da ASCTs ou no processo de criação de projetos, porque normalmente estão a ser criadas ASCTs um pouco também com base na ideia de que há de vir fundos de Bruxelas e com esses fundos é que vamos fazer os projetos, o que me parece também que não é um bom sinal para a cooperação transfronteiriça. Ela deve procurar os seus fundos próprios, embora utilizando os de Bruxelas, mas começando também a autonomizar e a criar sinergias na região, através de projetos económicos, sociais, culturais e de outra natureza, que lhes permite lançar bases de desenvolvimento, mesmo naqueles momentos em que os fundos europeus não apareçam tempestivamente ou nem sequer apareçam. E, por outro lado, tem a vantagem de permitir que os organismos de cooperação fiquem mais libertos, digamos, da ideia de Bruxelas e desses cálculos matemáticos e de fundos que o Luís esteve a fazer aqui durante algum tempo, o Juan Liron esteve a fazer, porque, de facto, o grande problema da cooperação vai ser um pouco perder tempo com muitos desses cálculos. Quais são as desvantagens da ASCT para além dessas? Encontramos também uma outra desvantagem, que é, como eu vos disse, se levado a sério, como projeto, como regulamento, poder conduzir à perda da homogeneidade social, cultural e geoeconómica. As cabras, de que nos falava há bocado, seguramente, numa cooperação entre Madrid e outro país qualquer, e Bruxelas, seguramente não seriam postos no cerco no Gerês, porque não reconheceriam o local, em vez de fugirem para o outro lado da fronteira, que não conhecem, morreriam todos de frio porque não estão habituados àquela região geoeconómica onde iam ser implantadas. O que eu quero dizer é que a uniformidade é fundamental. A uniformidade cultural, da paisagem, da alimentação, da gastronomia, da cultura, do contato humano, é fundamental para uma cooperação, seja ela transfronteiriça, seja ela
da ACT, através do regulamento da ACT. Porque sem essa homogeneidade não há, de facto, essas vantagens na defesa da região. Não há, digamos, um sentimento de necessidade de defender a nossa região com todas as armas, digamos, legais que tenhamos para preservar quer a nossa paisagem, o nosso meio ambiente, os nossos rios, a nossa gastronomia, porque isto tudo também faz parte da cooperação transfronteiriça e a própria saúde pública, volto a insistir, a saúde pública, a possibilidade das pessoas, as populações não terem de andar muitos quilómetros para encontrarem um médico, ou, inclusivamente, a defesa da floresta com o uso de bombeiros comuns, por exemplo, a possibilidade de circular rapidamente os bombeiros, de modo a preservar a nossa região e o nosso meio ambiente. Portanto, essa é outra desvantagem, a perda completa que os ACTs levados em grande extensão, ou seja, quando se perde a ideia da dimensão das coisas, poderá causar, digamos, essa perturbação. Finalmente, uma outra desvantagem é que, ao se criar o ACT, não se pensou que juridicamente isto podia trazer alguns problemas no processo de criação e de organização dos organismos de cooperação. Ou seja, não há nenhuma norma no quadro do regulamento do ACT que nos diga que estamos perante uma entidade pública europeia. Ou seja, nós poderíamos dizer que teríamos um ente público europeu de natureza associativa, o que evitaria problemas internos dos países onde há cooperação, de ter de definir qual é a natureza jurídica desse ente público, o que vai, por sua vez, criar um outro problema, que é o direito aplicável ao ente público conforme o local onde se encontra sediado, que é o problema, por exemplo, das auditorias, porque conforme o direito aplicável é o direito da sede, a auditoria em Espanha segue um modelo, a auditoria em Portugal segue outro modelo e, portanto, a própria geometria variável e a plasticidade que a cooperação devia ter, não a terá nesse sentido. Finalmente, para não ultrapassar o tempo, deu-me 15 minutos, diria, estou com 17 minutos por causa dos cumprimentos, diria que um desafio que se deve lançar para ser pensado, quer pelos teóricos, quer pelos práticos da cooperação, é a possibilidade, no quadro de regiões relativamente pequenas, não muito amplas, criar confederações da ACTs para projetos dentro de um quadro regional que pode ser útil para ambas. É uma projeto que não está pensada, nos colóquios que eu tenho ido, não tenho ouvido falar dessa hipótese, mas talvez seja mais útil essas confederações para a realização de projetos comuns que podem ligar regiões, já a nível de região, e aí a Euro-região tem um papel importantíssimo de dinamizar esse projeto, exatamente porque abarca uma região muito grande que tem fronteiras com outras regiões dos dois mesmos países, digamos assim, e, portanto, poder-se pensar em confederações para projetos concretos da ACTs. Posto isto, e dado que a senhora jornalista é rigorosa e eu tenho de respeitar 15 minutos, acabei. Muito obrigado.